Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? Graça e paz. Olha a pérola que ele deu. Grande, grande, grande. Só que eu vou fazer diferente. Vou ler a palavra primeiro, né? Para depois botar. Ler a palavra da Bíblia de Estudo. Vou fazer diferente. Primeiro eu vou dar a palavra dele, a oração. E depois faço da Bíblia de Estudo. Tá certo? Mas no YouTube você vai ver a mensagem toda, né? Mas tem canal aí que não é a mensagem toda. Aí vai perder um bom bocado, tá bom? Porque TikTok e o Kawaii é 10 minutos, tá certo? Vamos lá. Vou falar só uma coisinha só que eu escrevi, eu estava estudando. Tem mais coisa, mas eu vou dar só esse pedacinho aqui, tá bom? Ó, o único Deus verdadeiro. Boa noite. Deus abençoe vocês grandemente. Tá certo? Amo vocês. O único Deus verdadeiro, o princípio absoluto da fé, está em abandonar todos os deuses criados pelas mãos do homem, humanas, para crer no único e verdadeiro Deus. Entendeu? Que é isso que os outros estão fazendo. Abandonar o amor de Deus, né? Para ficar com imagem, escultura, abandonar o verdadeiro Deus. Entendeu? É isso que eu resumi. Mas olha a lista que tem aqui, ó. Eu estudando. Olha a lista que tem aqui, ó. Eu estudando. Eu saio escrevendo tudo, tá vendo? Mas se eu for dar, haja vídeo. Amém, gente? Vamos lá. Eu vou dar primeiro o conteúdo que Deus deu e depois eu vou ler da Bíblia de Estudo para vocês terem mais entendimento. Amém? E depois vai a explicação, vai ler o 1 Coríntios 3. É muito bom esse 1 Coríntios 3. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É verdade ou não é? Que nem hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa lá da Assembleia. Eu fico meio assim, por quê? Porque quem dá o crescimento, dá o entendimento, é o Espírito Santo. Por isso que ele disse, eu vou. Se eu não for, o Espírito Santo não vai, o Consolador não vem. Foi isso que eu estava estudando. Entendeu? O Consolador não vem. Jesus teve que morrer para o Consolador vir, que é o Espírito Santo. E é ele que convence o homem o que está certo e o que está errado. Eu não convenço ninguém. Tá entendendo? Mas o duro, que a gente está querendo falar da graça, mas eles não deixam a gente falar, entendeu? Não deixa. Aí como que vai escutar? Um tem que murchar a orelha e o outro tem que falar. Tá entendendo? O Espírito Santo não pode se calar. Entende? A pessoa do sistema tem que se calar para ouvir a palavra. Agora, depois eu deixo ele falar. Mas ele não deixa, então não tem como. Eles só querem ser o bambambam, entendeu? Mas eles não são o bambambam. O Espírito Santo é que tem a palavra. Aí pronto. Se ele falar qualquer coisa do sistema, dói meus ouvidos. Mas é uma coisa tão interessante. Deixa ele falar, mas quando eles começam a falar coisas que eu já passei por isso, agora eu estou batizada, eu tô tendo um entendimento. Então, quando eles vêm com o negócio do sistema religioso, dói meus ouvidos. Entendeu? Eu não consigo escutar o que eles querem falar. Não consigo, porque eu agora já estou lavada pela palavra. Eu estou lavada pela palavra, que é a videira verdadeira de ontem, que eu coloquei, João 15. Entendeu? Eu já estou lavada. Então, não consigo mais a escutar o sistema religioso. Dói, porque ele está dentro de mim. Entendeu? Eu não sou mais eu. Mas é Deus dentro de mim.
como você está, mas só que ele age diferente comigo, entendeu? Porque eu já tomei posse da bênção e assumi meu lugar em Cristo. Eu não consigo ver mais essas mentiradas. Mas ele não deixa. E pronto, aí perde. Eu vou orar para Deus falar com ele, para a gente conversar, porque desse jeito não vai. Ó, Deus não deu, porque não sou eu que convence. Entende? Eu fico assim porque sei lá, é uma coisa assim sem... Eu desgasto. É um desgasto, entendeu? Eu prefiro nem... Eu tenho paciência, eu tenho tudo, mas quando a pessoa deixa eu falar também. Mas não quer escutar, aí só quer falar. Eu não estou mais no sistema, gente. Quando eu estava no sistema, no R.S. Soares, há outra coisa. O que eu quero falar, eu gostaria que ele escutasse esse vídeo. Eu devia ter dito a ele que eu ia falar uma coisa assim. Já ia até esquecendo. Vocês, meus amores, que ainda estão no sistema, eu não tenho problema nenhum de eu ter frequentado o R.S. Soares, lá na São João e lá no Recife. Eu não tenho problema nenhum, não aconteceu nada. Entende? Apenas eu só estou seguindo ordem de Deus e denunciar as igrejas. Eu estou aqui para isso. Deus me escolheu para falar a verdade. E é a verdade que eu vou falar, sempre. Entende como é? Mas eu não tenho problema nenhum, não. De eu ter dado dinheiro, eu dei sim. Mas porque eu tinha que passar, como Paulo passou. Paulo passou no sistema. Perseguiu os crentes e tudo. E eu passei também. Trabalhei para o R.S. Soares muito, lá na praça do Parque Dom Pedro. Mas eu não tenho problema com isso, não, que eu não trabalhei para o R.S. Soares. Eu trabalhei para Deus. Entende? Meu contato sempre foi Deus. Deus nos deu certas tarefas importantes em seu reino, mas não podemos completar a obra sem ele, viu? Deus nos deu certas tarefas importantes em seu reino. Todo mundo tem a tarefa, gente. Todo mundo tem uma missão. Deus tem um propósito e um plano na vida de cada um. Entendeu? E todos nós temos uma missão. Aí está dizendo aqui, Deus não deu certas... Minha garganta não está legal, mas vai sair. Deus nos deu certas tarefas importantes em seu reino, mas não podemos completar a obra sem ele. Ele nos exorta a plantar a semente. Viu só? Ele disse, anuncie para o joio e para o trigo, que não está separado. Mas eu vejo aí, a assembleia separa, a congregação separa, mas Deus não separou ninguém. Entendeu? Plantar a semente, compartilhando as boas novas do evangelho, da salvação. Viu só? Efésios 2, a salvação foi pela graça. Nós somos salvos, nós somos libertos e não temos condenação. E ele nos convoca a auxiliar outros crentes com ensinamentos e comunidade. Mas somente Deus pode produzir o crescimento e gerar fruto, porque a glória é dele, não nossa. Entendeu? Que todos os seres humanos já foi justificado pela fé, mas tem que descer lá de cima. Já está tudo pronto. Mas se você não crê, nada vai acontecer. Entende? Como eu creio em tudo. Eu creio em tudo. Não tem nenhum sinal de dúvida. Aí eu tomei posse da bênção, assumi meu lugar em Cristo e estou aqui. A palavra se cumpriu. Gálatas 2,19, Romanos 6,10 e Filipenses 1,21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra se cumpriu como cumpriu com Jesus. Ele vive em mim.
Jesus e Deus mora dentro de mim, como eu já botei no canal. Mora em todo mundo, mas tem que crer. Eu tenho a fé do Abraão, eu tenho a unção do papai, eu tenho a cruz de Jesus, como todo mundo tem. Mas para isso tem que crer e descer tudinho. Mas não é de graça, não. É assim. Tem que buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Não é o sistema religioso. Eu vejo aí, ninguém lê do Atos em diante. Como esse abençoado, eu pedi para ele falar um assunto do Novo Testamento, ele não falou, só fala do Velho. Oi, a Bíblia é o Velho e o Novo. Aí é que tá. Quando eu estava no R. Soares, eu não sabia do Novo direito. Eu não sabia. Era só o velho, velho, velho. Até na vigília. Chega a doer a minha cabeça. E eles têm tudo para explicar e tudo. Era tudo manipulado. Era mais dinheiro, dinheiro, dinheiro a noite todinha. Eu trazia um papel desse tamanho. Quando eu começava a estudar, cadê o novo? Quase nada de novo. Eu não entendia. Depois que Deus me chamou para a graça, tudo mudou. A vida que eu vivo aqui não é minha, não. Eu digo a minha, mas não é minha. A vida que Deus deu para mim, que tudo é emprestado. Senhor, tu me convocaste a uma grande obra pelo teu reino. Reino, por favor, guarda o meu coração contra o orgulho. Quando eu realizar as tarefas que colocaste à minha frente, incute em mim, só não sei o que é isso, incute em mim um espírito de humildade, para que eu possa fielmente fazer a minha parte, enquanto tu fazes a tua. Ele disse, faça a sua parte, que eu faço a minha. Sempre ele disse isso. Que alegria de ver o teu nome ser glorificado. Seja a única recompensa de que preciso, em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Agora veja. Na Bíblia diz tudo, o texto, né? O 3:7. A, ele deu o A e o B. Nem o que planta, nem o que rega. Isso significa que, embora os servos de Deus tenham diferentes talentos e atribuições que beneficiem as pessoas, eles não devem receber honrarias. Por isso, a semente é a palavra de Deus e as almas e os trabalhadores são dele. Desse modo, toda glória por direito pertence ao Todo-Poderoso, ao dizer que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Paulo não Paulo, nem o que planta é o que é alguma coisa, nem o que rega. É porque a letra é miudinha, tá, meus amores? Paulo não deprecia nem a si mesmo, nem ao outro servos, mas instrui a todos para terem consciência da sua própria condição diante do Altíssimo. Isso quer dizer que todo esforço humano sem a ação do seu espírito
é vã, pois não são resultados permanentes no reino de Deus. Não há espaço para ego, fama ou vaidade, e muito menos cultos à personalidade humana. Tá vendo? Nada disso. Tudo tem que ser perfeito. Deus tem que estar no comando de tudo. De tudo. Sem Deus, o homem não é nada. Deus, sem o homem, é Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. Agora veja, o B. Crescimento. O homem pode desenvolver a obra de Deus e obter certo crescimento numérico. Isto é, pode até alcançar uma grande qualidade de pessoas para o seu ministério, como resultado do seu esforço. Porém, jamais poderá produzir crescimento espiritual, pois isso é uma função exclusiva do Altíssimo. A capacidade humana não proporciona conversão, arrependimento, regeneração, batismo com o Espírito Santo, temor e tantas outras ações que são inerentes apenas ao Todo-Poderoso. Tá vendo? Se você não tiver enraizado com Deus, não tem esse tipo de coisa que ele disse aqui. Tá vendo? Conversão, proporciona conversão, arrependimento, regeneração, batismo com o Espírito Santo. Se você não tiver em comunhão enraizado com Deus, você não vai ter nada disso. Entende? Fique enraizado com Deus. Efésios 3, Colossenses 2, enraizado com Deus, conectado com Deus. Que essa é a conversão que Deus quer. Entendeu? Deixar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Entendeu? E ter a fé genuína. A fé genuína é a fé do Abraão. Romano 4. Romanos 6, nós já fomos ressuscitados junto com Jesus. Jesus subiu, e o mesmo que subiu desceu, que é o Espírito de Jesus, que é o sangue, que nós já temos, só que tem que crer. Meu Deus, o que eu estou falando? Eu estou falando da Bíblia aqui. Se você não crê, não tem como. Entende? Eu queria tanto que ele escutasse esse vídeo, pelo menos esse, para ele ver. Se ele deixasse escutar, porque não está vendo que eu não vou ficar calada? Escutar coisa que meus ouvidos dói? Não tem como. Ele queria falar, só estava me desgastando. Eu fico assim porque eu quero. Eu tenho sede, eu tenho fome da palavra. Eu tenho sede, eu tenho fome de passar a verdade. Mas a pessoa não deixa quando é do sistema religioso. Não deixa. Porque eles querem falar mais do que o Espírito Santo, entendeu? Mas não é o Espírito Santo que está falando na boca dele. Não, é ele. Agora, no meu caso, é o Espírito Santo que ele fica me conduzindo para eu falar para ele. Aí ele acha que eu estou com problema no R.R. Soares. Não. Não tem nada a ver. Quase que eu não falei nem do R.R. Soares. Acha que eu estou machucado? Não tô nada. Foi até bom. Porque eu aprendi a crescer na fé. Eu nunca trabalhei para eles direito. Eles implicavam muito comigo lá no Recife e aqui. Por quê? Porque eu nunca trabalhei para eles. Eles me chamavam, eles ficavam bravos porque eu não ia. Amém? Mas é muito bom essa luta. Eu quero essa luta. Só que eu não quero contenda. Deus não quer. 1 Coríntios 1 é contenda. Não quero contenda, não. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. É que eu vou gravar o 1 Coríntios 3. Amém? Olha, continuação no 1 Coríntios 3.
Vê se vocês não perdem. Tem muita explicação. 1 Coríntios 3. Tá certo? Quando você vê duas roupas igual, é um vídeo do mesmo jeito. Só que um é a pérola do papai e o outro é a pérola do papai, mas só explicando. 1 Coríntios 3. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.